Aleluia. Amém, queridos. Pode se assentar. Amém, queridos. Nós vamos continuar estudando o livro de Esdras. Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler aqui um texto um pouco comprido, começando no verso 6. Assim, no início do reinado de Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o reinado de Artaxerxes, Bisalão, Mitedate, Tebeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaico. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum, o secretário Sinsai e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, da Babilônia e os elamitas de Suzã. E as demais nações que o grande e famoso Assurbanipal derrotou e assentou nas cidades de Samaria, a oeste de Eufrates, escreveram assim: essa é a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens do oeste do Eufrates, assim escrevem: saiba o rei que os judeus que vieram a nós da tua parte foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. E agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem impostos, nem taxas. Assim as receitas do rei serão prejudicadas. Agora, visto que somos fiéis ao palácio e não nos convém ver a desonra do rei, estamos enviando este aviso ao rei, a fim de que se faça uma busca no livro das crônicas dos teus antecessores, e descobrirás no livro das crônicas que esta cidade é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos é dada a rebeliões. Por isso mesmo ela foi destruída. Assim estamos avisando ao rei que se esta cidade for reconstruída e os seus muros forem restaurados, não terás propriedade alguma ao oeste do Eufrates. Então o rei enviou ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e os outros companheiros que moravam em Samaria e no restante do país, ao oeste do Eufrates, a seguinte resposta: paz. A carta que nos enviaste foi traduzida e lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca e descobriu-se que desde os tempos antigos esta cidade tem se levantado contra os reis que ela tem sido lugar de rebelião e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que dominaram todo o território ao oeste do Eufrates e a eles se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordenai a estes homens que parem a obra e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Cuidado para não serdes negligentes nisso, que não haja prejuízos no interesse do rei. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o secretário e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Assim, a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ok, vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito nos auxilie, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Que o Teu Espírito fale conosco, trabalhe os nossos corações, nos ajude a entender os Teus planos e propósitos e que o Teu nome seja glorificado em nosso viver. É o que oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém.
Amém, querido? Como eu disse, é um texto bem difícil, bem complicado, é um texto de história, não é? Mas nós vamos aqui tentar entender o que estava acontecendo e vamos usar os contextos, né, para poder compreender as Escrituras. Como regra de interpretação, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? A Bíblia não é interpretada por nenhum outro livro, por nenhuma outra coisa, a não ser por ela mesma. E como nós já vimos no estudo anterior, havia uma rebelião, né? Ali, uma oposição, que começou assim que o povo chegou da Babilônia. E agora continua essa opressão, essa perseguição ao povo de Deus. Gerações vão se passando e Jerusalém ainda está tentando edificar as suas defesas. Então aqui no verso 6 que nós lemos, diz: no início do reinado de Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então veja, a oposição que os judeus sofreram no tempo de Ciro, voltou a acontecer no tempo de Assuero e perdurou durante todo o reinado de Artaxerxes, até o tempo em que Neemias chegou ali. Nós vemos então uma constante oposição ao povo de Deus. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas para o povo de Deus, né? Veja que lá em Neemias capítulo 4, no verso 17, nós temos uma visão da real situação, que as coisas foram além das ameaças, além daquela opressão toda, as coisas chegaram às vias de fato, né? O texto diz: tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Então veja que a coisa foi complicando cada vez mais. E essa carta aqui mencionada, agora nos versos 7 ao 23, é a terceira acusação que é feita contra Jerusalém. Então é importante que a gente tenha essa imagem clara dos acontecimentos históricos descritos neste capítulo, para aprendermos lições, né, que vão atravessando todas as épocas. Então, para a gente entender bem aqui, essa oposição que é contínua ao povo de Deus, né? A gente pode dizer que é um século de oposição, onde os judeus foram atormentados com muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas. Então veja só, o capítulo 4 de Esdras, no verso 1 até a metade do verso 5, mostra a oposição na época do rei Ciro. Da metade do verso 5 para frente até o verso 6 e também o verso 24, mostra a oposição na época do rei Dario. O verso 6 mostra a oposição na época de Assuero. E do verso 7 ao 23, então, a oposição na época de Artaxerxes. Então veja, são 4 reinados, e durante esses 4 reinados na Pérsia, Israel vai sofrendo uma terrível oposição, uma terrível perseguição. Mas o pior de tudo isto, queridos, é que a gente vê que toda a história de Israel nesta época, a história do povo de Deus, a gente nota que o povo não tinha fé. O povo não conseguia crer em Deus diante desta terrível e implacável oposição que eles estão sofrendo aí por tanto tempo. Então veja, no primeiro episódio aqui, os samaritanos e seus aliados, eles frustraram a iniciativa da reconstrução por meio de intimidação, né? Inclusive eles sabotaram todas as provisões que chegavam do Líbano para Jerusalém. Eles também contrataram profissionais para realizar uma campanha difamatória contra os judeus nas câmaras do poder da Pérsia. Agora, a gente olha para tudo isto e vê que a história se repete. Basta você olhar para uma campanha hoje eleitoral
e você vai ver isso aqui acontecendo. Não é verdade? Os tempos vão mudando, mas as táticas permanecem as mesmas. Então, durante 16 anos, essa dupla estratégia contra Israel, parece que foi realmente eficaz para os inimigos, porque a obra da reconstrução do templo foi suspensa, como nós vemos lá no verso 24. Mas, por outro lado, a gente também percebe que toda a tentativa do inimigo é em vão, porque a história prossegue mostrando o povo de Deus mais uma vez se levantando e indo em busca da reconstrução. E o que a gente entende aqui é que meio século depois, Artaxerxes sobe ao trono e tudo começa de novo, né? Uma carta é dirigida ao novo rei e acusa os judeus que eles não vão pagar impostos, entre outras muitas acusações. Então, quando a gente olha a carta, a gente vê que é uma mistura de bajulação, de insinuação e muita perspicácia política. E mais uma vez a gente vai dizer, olha para os tempos de hoje e você vai ver que a coisa continua da mesma forma. Então veja, a Pérsia era um império que estava dominando todos os lugares ali. E a nação judaica, a província, né, não era nem uma nação ainda, ela representava menos de 5% de toda a receita que a Pérsia recebia. Que alguém fez um cálculo aí, disse que seria em torno mais ou menos de 250 milhões de dólares. Era isso que o rei da Pérsia recebia de todas as províncias que estavam sob o seu império. E na verdade a receita que saía de Judá seria menos de 5% de todo este valor. Mas a carta é escrita de uma tal forma que o rei fala, não quero perder nada, nem um centavo. Então, veja, essa parcela tão pequena de impostos, por incrível que pareça, também não retornava para a província em nenhum tipo de benefício. Mais uma vez, parece os dias de hoje, né? Os impostos são recolhidos, mas ninguém vê nada. Mas a ameaça de perda de receita e perda de poder político que essa carta insinua é para sensibilizar o coração do rei. E a ameaça, né, de Jerusalém, quando eles fazem toda essa ameaça, eles sugerem, embora não está claramente explícito aqui, mas eles sugerem uma aliança de Jerusalém com o Egito. Porque, na verdade, o exército dos judeus era praticamente insignificante, não tinha como se rebelar contra o rei da Pérsia. Mas uma aliança com uma outra nação, então, poderia ser outra coisa, né? E então, o rei ali, para que ele não olhasse exatamente para o que estava acontecendo naquele momento, para a situação tão precária dos judeus, o rei é instado a olhar para a história, para ver que a nação judaica, a nação de Israel, sempre foi rebelde a todos os outros povos. Então o rei vai lá e realmente busca na história o que tinha acontecido. E ele então ordena, né, aos oficiais para que impedisse então a reconstrução do templo. Ou a reconstrução dos muros, não do templo. Como eu disse, há uma mistura aqui. Vamos entender que Esdras foi escrito 100 anos, praticamente 100 anos depois do que tudo isso estava acontecendo. E então Esdras, ele mostra vários acontecimentos. Como eu disse dos versos 6 ao 23, ele mostra a época de Artaxerxes, mas no 24 ele volta para o tempo de Dario. Quando ele fala que a construção do templo foi suspensa, mas quando a carta foi lida, a ordem foi que parasse a reconstrução da cidade. Ok? Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo aqui?
Deu? Então, vamos parar de história, que é uma história verídica, para que a gente pudesse entender o texto, e vamos tentar entender por que estas coisas aconteceram, que lições nós podemos extrair deste capítulo, né? O que devemos aprender aqui com este relato, porque a Bíblia não é simplesmente um livro de história, para que a gente soubesse o que aconteceu no passado, mas tudo quanto está escrito para a nossa edificação espiritual. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, queridos, é que essa é uma lição sobre a realidade do povo de Deus neste mundo. Sempre houve e sempre haverá oposição à obra de Deus. Ela não começou com Esdras e Neemias e nem terminou com eles. Sempre que Deus levantou o seu povo sobre a terra, esse povo sofreu oposição. E ainda que essa oposição tenha sido acompanhada de muitas mentiras, de pressões, de perseguições, no final, a obra de Deus foi bem sucedida. Nós vamos ver que o templo lá no fim vai ser reconstruído, a cidade vai ser reconstruída. Por quê? Porque é obra de Deus. Então não importa a oposição que o povo de Deus sofra, Deus vai concluir todos os seus propósitos, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E diante disto, queridos, diante desta verdade, nós devemos receber conforto e encorajamento para prosseguirmos servindo ao Senhor. Que os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, aprendam esta lição. Não importa a oposição que venha contra nós, no fim, a vitória será nossa. No final, a vitória é do Senhor Jesus Cristo, né? Como nós cantamos no final, não hoje, né? Mas a gente costuma cantar, no final de tudo, o Senhor, com o sopro da sua boca, vai exterminar todo o inimigo. Nada vai prevalecer contra o Senhor Jesus. Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós, diante disto, queridos, nós precisamos estar sempre alertas para o que está acontecendo ao nosso redor. E precisamos estar prontos para lidar com todo tipo de oposição que venha contra nós. Sabendo de uma coisa, queridos, nós como cristãos, nós não estamos aqui para brincarmos num parquinho de diversão. Nós estamos num campo de batalha. Nós estudamos Gálatas e vimos muito bem essa questão da guerra que existe na vida de um cristão. E Esdras capítulo 4, então, oferece muito mais do que uma mera história, né, sobre Judá. Na verdade, Judá aqui é um tipo da igreja. E o que está acontecendo com Judá é o que acontece com a igreja, a perseguição que a igreja sofre durante toda a sua existência. E o Espírito Santo então está usando essa história para nos ensinar a respeito da realidade que nós enfrentamos neste mundo como cristãos. Então, quando esse livro de Esdras foi escrito, os primeiros leitores, né, como eu disse, está sendo escrito 100 anos depois das coisas que aconteceram. Os primeiros leitores então estão recebendo uma história sobre o povo de Deus, e a gente poderia dizer assim, sobre um século de oposição ao povo de Deus. É como que se o autor aqui, Esdras, estava dizendo para o seu público: vocês estão vendo os problemas, as dificuldades diante de vocês neste momento? Muito bem, queridos, isso sempre existiu, isso não é novidade. E saiba, não vai parar por aqui. Quando a gente olha para a Bíblia, para a história do povo de Deus, nós vamos ver que em muitas ocasiões isto sempre aconteceu.
Os pais destes que agora estão lendo isso aqui sofreram a mesma provação, provação após provação. E a conclusão é que a vida nunca foi e nunca será fácil para o povo de Deus. Diante disso, a gente pode lembrar das palavras que estão registradas lá em Atos, capítulo 14, no verso 22, que diz que para renovar o ânimo dos discípulos, houve uma exortação para que eles perseverassem na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Então veja, o reino de Deus é algo difícil neste mundo. E a Bíblia diz por meio de muitas tribulações. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, ok? E diante disto, nós vamos tirar uma lição aqui muito importante. A primeira lição deste fato, que nós vamos entender hoje, é que nós vivemos uma época de um evangelho falso, de um evangelho barato, que diz que se você entregar a sua vida para Jesus, ou se nem é entregar a vida, se você receber Jesus, se você aceitar Jesus, o que é um absurdo, porque ninguém aceita Jesus, Jesus é que nos aceita, mas eles mostram que o homem está no controle de tudo, que o homem é o centro de tudo, e que se você aceita Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas, Você vai ficar rico do dia para a noite, ou da noite para o dia, você vai ficar milionário. Recompensas materiais, prosperidade imediata. Quando na verdade, querido, essa é uma ideia muito diferente das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 9, verso 48, Jesus disse: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Então a realidade é que a maioria dos cristãos enfrenta provações e sofrimentos. Se você entrar no site da Missão Portas Abertas, você vai ver o que é ser um cristão em muitos países. E não está longe de nós, aqui na América do Sul, na América Central, existem países que estão oprimindo politicamente os cristãos. E nós, queridos, não estamos longe disto acontecer conosco. Então, essa é a realidade do povo de Deus: oposição e perseguição. E isso deveria nos impedir de criar expectativas distorcidas a respeito do que é pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos estas verdades, isto vai nos poupar de muitas frustrações, porque as pessoas, elas até mesmo tentam barganhar com Deus, porque são ensinadas a fazer isto, que se você der tanto, você vai ganhar 100 vezes mais. E a verdade é que as pessoas não ganham 100 vezes mais. E as pessoas ficam frustradas e dizem que a Bíblia é uma mentira. Não, mentira é a interpretação que eles têm da Bíblia. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia ensina claramente esta verdade, que o povo de Deus sofre neste mundo. Jesus disse: odiaram a mim e vão odiar vocês. Perseguiram a mim e vão perseguir vocês. A vida de vocês não vai ser fácil neste mundo. Ok, queridos? A segunda lição que nós podemos tirar aqui, olhando até mesmo para os leitores originais, que receberam este livro de Esdras, é que nós vamos aprender que é possível que haja períodos relativamente longos, preste atenção, períodos que dão a impressão
dão a impressão que não há benefício nenhum da intervenção de Deus em nossas vidas, seja na concessão de um livramento, ou seja num derramar de uma renovação espiritual. Existem períodos em que parece que nada acontece, parece que Deus se esqueceu da gente neste mundo, né? E a gente vai entender isso vendo que este capítulo 4 abrange um período muito grande, né? Não aconteceu tudo num dia, ou numa semana, ou num ano. Foram um século de acontecimentos. E a gente percebe então que há esses intervalos, né? Alguns casos, gerações se passam, e um número relativamente muito pequeno de acontecimentos espetaculares. Parece que não há nenhuma grande liderança para o povo de Deus, nenhum derramamento do Espírito sobre a forma de um reavivamento, não há uma reforma para libertar a igreja da superficialidade dos seus erros. Parece que cada dia mais aumenta o número de liberais e o número de fiéis à palavra de Deus vai diminuindo cada vez mais. Parece que não acontece nada para que haja uma restauração da verdadeira adoração. Não acontece nada para que a igreja tenha um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus que está prescrita nas Escrituras. A gente olha e são raras as vezes que o crescimento acontece de uma forma uniforme e constante na obra de Deus, tanto na vida de uma pessoa quanto na vida do corpo. E por que essas coisas acontecem? Porque há essa impressão de que Deus não está agindo. Vamos tentar entender isso aqui. Uma das causas pode estar na retenção soberana da mão de Deus em dar suas bênçãos, porque Ele tem um propósito conhecido apenas por Ele mesmo. Vamos entender isso aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 ao 4, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provocar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso o homem viverá. Então veja, Deus está dizendo o que aqui? Que Ele retém a sua bênção. Deus retém a sua ação sobre o seu povo. E o texto diz que é justamente para humilhar e provar. Deus sabe onde está o nosso coração. A Bíblia diz claramente que Jesus conhecia o coração de todas as pessoas. Ele bem sabia o que é o homem, mas que a gente possa entender o que vai no nosso próprio coração. Então Deus nos prova para que a gente saiba o que realmente está acontecendo dentro do nosso coração. Ok, queridos? Deus retém a sua bênção sobre o seu povo por muitas vezes. E se nós não entendermos isto, que Deus retém, o efeito será dias de uma secura espiritual, de uma insensibilidade espiritual, e a nossa vida acaba caindo numa rotina que muitas vezes a gente fica incomodado com ela. Épocas como essas de oposição, de escassez, pode gerar ressentimentos,
nos levando a pensar que os caminhos de Deus para nós são injustos em comparação com os outros. Quem nunca comparou a sua vida com a vida de alguém que está sendo bem-sucedido? Não é verdade? E na verdade, queridos, o Senhor realmente permite essas coisas para chamar a nossa atenção. Deus quer que a gente conheça o nosso próprio coração, como o nosso coração é volúvel, o quanto nós somos orgulhosos, quando achamos que merecemos tudo, quando na realidade não merecemos nada. Quantas pessoas reclamam dizendo: puxa, eu tenho me esforçado para ser um bom cristão, eu tenho orado, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por que Deus não me abençoa? E a gente acha que merece mais do que a gente de fato está recebendo, quando na verdade a gente não merece nada. Então Deus permite para que a gente olhe e perceba o que está acontecendo dentro do nosso próprio coração. Na realidade, queridos, Deus permite esses tempos difíceis para nos ensinar que nós precisamos depender somente da sua graça, somente da sua palavra. Houve uma época na vida de Paulo que ele achava que precisava de uma cura ou de uma libertação, e Deus disse: não, o que você precisa é da minha graça, a minha graça te basta. Como é difícil aprender isso, não é, queridos? Mas se a gente olhar para Deus, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai aprender essas verdades. Veja, no Salmo 119, no verso 66 ao 68, diz assim: ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço à tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Veja, no momento em que o salmista, ele passa por uma provação que ele até mesmo chama de castigo, ele vivia a sua vida, desfrutando das bênçãos de Deus, mas de repente a bênção de Deus cessa sobre ele. Ele entende isso como um castigo da parte de Deus, e então ele corre para Deus e diz: Deus, me ensina, me dá discernimento, me ajuda a entender. E nos versos 71 e 72 ele diz assim: foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e de prata. Quando é que a gente vai aprender isso, queridos? Se Deus está permitindo momentos difíceis, e em vez de procurar entender, a gente está reclamando, algo muito errado está acontecendo conosco. O salmista nos dá o exemplo, quando ele passou pela dificuldade, ele disse: espera aí, eu estou perdendo algo aqui, e o que eu estou perdendo é a direção de Deus para a minha vida. Dá para entender isso, queridos? Voltando aqui para Esdras, seja como for, ao longo de um período aqui mencionado, sugere que esta lição é um pouco difícil da gente aprender. A falta de entendimento do povo de Deus faz com que a igreja aparente ser de uma incapacidade lamentável, lastimável, de ser sal e luz neste mundo. A falta de entendimento do povo de Deus dá a impressão que o povo está realmente comprometido com o mundo.
durante uma geração inteira. Quando a gente olha para a história aqui, a única coisa que aconteceu digna de nota, pelo Espírito Santo, foi no tempo do rei Assuero e sua esposa Esther. Quando, tão distante, das terras de Jerusalém, o povo de Deus estava correndo o risco de ser exterminado da face da terra, não fosse a intervenção do Senhor através ali de Esther. Mas veja, em um século, um único acontecimento digno de nota. Isso mostra o quanto o povo de Deus estava longe de entender os propósitos de Deus. E nessas épocas de lutas e dificuldades, é fácil olhar para o passado e falar, antigamente era diferente. Eu gostaria de ter vivido naquela época lá. Aquela época era melhor. E a gente olha para o presente com muita incredulidade, dizendo, aquela época foi boa, hoje não vale nada. E é incrível que o povo de Deus não aprenda essa lição, Lembra que nós falamos, quando os alicerces do templo estavam sendo colocados ali, houve um desprezo. E até em Zacarias capítulo 4:10 está registrado, quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque essa é a nossa tendência. A gente olha para algo pequeno e a gente fala, puxa, isso não dá em nada. Boa foi aquela época. E a gente viu lá em Eclesiastes capítulo 7, no verso 10, quando a Bíblia diz, não digas, por que os dias passados foram melhores do que hoje? E ele diz, porque essa pergunta não vem da sabedoria. Olhando para os nossos dias hoje, queridos, a gente não está realmente vivendo o tempo onde coisas extraordinárias estão acontecendo. Parece que nós não temos nenhuma liderança, como Martim Lutero, como Calvino, como George Whitefield, John Wesley, John Edwards. A gente não vê ministérios como estes. E a nossa tendência é desprezar o tempo no qual Deus nos colocou. Se Deus quisesse que a gente tivesse experiências como aquela, Deus teria feito a gente nascer naquela época. Mas Deus nos colocou hoje neste mundo. Nós estamos hoje aqui. O passado é importante sim para nós aprendermos como Deus age. Mas jamais a gente deveria querer ter vivido aquela época, porque isso vai contra o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus não nos queria naquela época, Deus nos quer na época de hoje. E então a terceira lição que a gente tira aqui é que durante períodos de provações, se nós descuidarmos das nossas vidas, nós podemos fazer com que nós podemos perder Deus de vista. Na época de Esdras, foi escrito lá, está em Neemias capítulo 1, verso 3, diz que o povo em Jerusalém encontrava-se em grande miséria e desprezo. E por quê? Porque eles haviam abandonado há muito tempo o projeto da reconstrução da cidade, o projeto da reconstrução do templo. E durante esse processo de abandonar o propósito de Deus, eles perderam Deus de vista e perderam o propósito para o qual eles tinham sido levados de volta para Jerusalém. Queridos, a gente não pode esquecer que nós fomos salvos para um propósito.
Nós não fomos salvos somente para irmos para o céu. Nós fomos salvos para um propósito de Deus nesta terra. Nós somos salvos para construir algo para Deus nos dias de hoje. Nós somos salvos para deixarmos uma marca neste mundo. E o povo esqueceu essa verdade. O povo de Jerusalém esqueceu essa verdade. Eles esqueceram o motivo pelo qual Deus os enviou de volta para Jerusalém. As provações haviam desanimado aquele povo em relação às promessas de Deus. E quando o povo esqueceu das promessas de Deus e olhavam para as suas próprias vidas e olhavam para os recursos que eles tinham nas mãos, eles diziam: isso não é nada. Nós não somos nada e não temos nada. Mas a grande verdade é que Deus não trabalha com o que somos ou com o que temos. Deus trabalha por si próprio. Deus tem os seus recursos e Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele fala e as coisas acontecem. Deus não precisa de nada. Às vezes a gente olha para a multiplicação dos pães e peixes e valoriza muito aquele lanchinho do menino. Jesus usou aquilo que o menino tinha para multiplicar e poder alimentar a multidão. Mas quando a gente vai lá para João capítulo 21, que os discípulos estão lá no barco e não pescam nada, Jesus chama eles para a praia. E o que eles contemplam? Uma fogueira lá, assando peixe e pães sobre a pedra. Quem preparou aquilo? Algum menininho levou lá para Jesus multiplicar? Eu creio que essa é a grande ironia de Jesus para com o diabo. Quando lá no deserto o diabo disse: manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: não vou seguir a sua sugestão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eu creio que naquele dia Jesus pegou e transformou pedras em pães e disse: está vendo, diabo? Eu posso. Jesus não precisa dos nossos recursos. Jesus não precisa que a gente seja grande neste mundo. Jesus só precisa que a gente diga como Maria, aquela menininha, adolescente, que disse: eis-me aqui, Senhor, sou tua serva, cumpra a tua vontade. A gente só precisa chegar diante dele e dizer como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Venha o teu reino. E ele é poderoso para fazer tudo isto. Mas nos tempos difíceis a gente esquece dessas verdades. Deus envia Esdras, um sacerdote, um mestre da lei, e usa o rei Artaxerxes para fazer isto, para assegurar que a adoração no templo estivesse conforme os padrões divinos. Veja, um rei que não conhece Deus, dá uma ordem, vai lá e restaura a adoração conforme está escrito na lei do seu Deus. E a história diz que os reis faziam isto por causa de uma política multirreligiosa. Mas a grande verdade é que o Deus soberano mandou que isso fosse feito. E então isso foi feito. Os israelitas precisavam de ajuda, de orientação.
E Deus então envia Esdras para lá. Mas se passam 60 anos, desde a primeira celebração da Páscoa, da festa dos tabernáculos, e o povo de Deus ainda se encontrava em más condições espirituais. O despertamento não aconteceu de imediato. A influência de Esdras, pelo menos a princípio, não gerou nenhum avivamento. Foi somente no 7º mês, no ano 444 a.C., que algo semelhante a um avivamento aconteceu lá, um derramar do Espírito soberano de Deus, que Neemias vai descrever lá no capítulo 8. O verso 23 do nosso texto, nós vemos que Jerusalém estava com medo das ameaças do povo da terra, assim como estava descrito lá no capítulo 2, um século antes. O povo não tinha entendido o plano de Deus, os propósitos de Deus. Esdras havia chegado ali, mas as coisas não mudaram de modo significativo. O povo de Deus ainda ali estava numa falência espiritual. Eles tinham a forma da piedade, mas não o poder da piedade. Eles tinham a forma de povo de Deus, mas não tinham a fé verdadeira em Deus, porque eles tinham perdido Deus de vista. Como deixa bem claro o texto, que você não vê em momento algum um versículo sequer que fala que o povo orou. É interessante, queridos, a gente quer fazer a obra de Deus sem orar. Não existe isso. Não que Deus precise da nossa oração para fazer alguma coisa, mas a nossa oração, ela significa o nosso comprometimento com Deus. Um povo que não ora não tem compromisso com Deus. Um povo que não chega diante de Deus para querer entender os planos dele, entender os propósitos, entender a sua palavra, entender os seus princípios. Um povo que não ora, seja feita a tua vontade, esteja disposto para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Um povo que não está disposto a clamar, venha o teu reino, não importa o custo que isso vai ter, não importa se a gente vai ter que pagar um preço alto, mas que o teu reino venha. Não há nenhuma oração por parte do povo. A gente olha para esse texto e vê que a adoração ao Senhor não era o que devia ser. O conhecimento que o povo tinha da palavra de Deus permanecia lamentavelmente pequeno e precisava de esclarecimentos, mas eles não buscavam isto. A época era de uma grande pobreza e superficialidade espiritual. Tudo porque eles perderam de vista o propósito de Deus, e a glória de Deus não podia se manifestar. Dá para entender isso, queridos? Mas a quarta lição que eu quero tirar aqui nesse texto, e essa é bem difícil, é que as provações, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, às vezes, ela é resultado do pecado. A gente falou sobre a questão de Deus reter para nos ensinar, mas muitas vezes Deus retém a sua mão por causa do pecado do seu povo. Erros ou pecados pessoais ou coletivos provocam o castigo e a repreensão de Deus. Eu não estou inventando não, queridos. Veja só, Deuteronômio capítulo 8, versos 19 ao 20, diz assim: mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses e os cultuares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruídos como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor vosso Deus.
E isso, queridos, é muito significativo para nós entendermos o que estava acontecendo em Jerusalém, porque Neemias, quando recebe as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém, ele faz a seguinte oração que está registrada em Neemias capítulo 1, versos 6 ao 7. Os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem aos teus estatutos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Quando Neemias recebe a notícia, Jerusalém está em miséria e desprezo, Neemias corre para o altar e diz: Deus, nós estamos assim porque nós pecamos. Nós pecamos, nós deixamos de observar os teus mandamentos. Mas como eu disse, queridos, essa é uma lição difícil, é delicada. E a gente precisa entender que nem todas as provações são frutos do pecado. Basta a gente olhar para a vida de Jó, que teve um sofrimento tão terrível, e a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Seria desastroso a gente afirmar que todos os problemas, as lutas pelas quais a gente passa é resultado de pecado. Os amigos de Jó pensavam assim, mas Deus deixou claro que não. Mas, por outro lado, queridos, a Bíblia ensina que por muitas vezes o sofrimento é aplicado como castigo divino por causa das nossas transgressões. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 insiste nessa questão que o sofrimento é a disciplina do Senhor sobre o seu povo. Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 11. Diz assim: já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimados quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante um pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Você notou quantas vezes nesse pequeno texto aparece a palavra disciplina? Deus disciplina o seu povo. E ele usa o termo aqui: Deus pune o seu povo. Por quê? Porque Ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Parece que quando Deus fala conosco, a gente não ouve. Deus nos dá uma bênção e a gente não entende. Então Deus retém a sua mão. E quando Deus retém a sua mão, Ele permite que o inimigo nos toque. E quando a gente sofre na nossa carne, o que a gente faz? A gente corre para Deus.
Não é verdade? Mas o problema, querido, da disciplina é que se nós não entendermos este processo de Deus na nossa vida, isso pode nos levar ao desânimo e à amargura, como o escritor aos Hebreus coloca aqui, nos versos 5 e no verso 15. Se nós não entendermos o processo de Deus, a disciplina pode fazer com que nossas mãos fiquem cansadas e os nossos joelhos fiquem vacilantes e frágeis, conforme o verso 12. E parece que isso foi justamente o que aconteceu depois da visita de Esdras a Jerusalém. Eu entendo, queridos, e a Bíblia é muito clara, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então existe sim uma perseguição, porque nós estamos agindo de forma correta diante de Deus. Mas existe a disciplina de Deus quando estamos errados também. E o desânimo espiritual costuma ser a consequência de provações dolorosas e difíceis. Veja, se a gente não entender o processo de Deus, se a gente não entender por que Deus está permitindo a oposição, porque Deus está permitindo perseguição, porque Deus está permitindo sofrimento, em vez de crescermos espiritualmente, nós vamos definhar espiritualmente. A provação, ela pode causar desânimo, porque se nós não encararmos as coisas com fé em Cristo, então essas provações não vão nos ajudar a ver aquilo que o escritor aos Hebreus faz questão de enfatizar aqui, que Deus nos disciplina, porque Ele nos adotou como filhos, nós somos filhos, Deus nos trata como filhos. Então, no momento difícil da sua vida, corra para Deus, não para chorar, não para reclamar, mas para dizer: Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? Eu estou sendo disciplinado. Entende, queridos? Você tem que chegar para Deus não duvidando: será que eu sou um filho de Deus? Será que Deus realmente me salvou? Porque sempre que a gente passa por lutas e dificuldades, a gente põe, né, em questão a nossa salvação. Será que eu sou realmente salvo? E o que o escritor aos Hebreus está dizendo: porque você é salvo, porque você é filho, Deus vai disciplinar você. Deus vai punir você às vezes, para que você seja transformado, para que você seja participante da santidade do Senhor. Então, sem essa perspectiva que nós somos filhos, que Deus está disciplinando, as provações apenas nos condenam. Sem essa perspectiva, queridos, nós não vamos enxergar a nossa real necessidade para clamarmos a Deus por ajuda. Sem essa perspectiva que somos filhos, nós vamos ficar desanimados e vamos encarar as coisas como se estivéssemos sem saída. E aí o desespero toma conta. E é por isso que o escritor aos Hebreus exorta os cristãos que estão desalentados, prostrados sobre o fardo das provações. Ele diz que nós precisamos correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? E por último, em quinto lugar, eu sei que estou me estendendo aqui, mas está no final. Por último, nós precisamos entender o ponto principal aqui da mensagem de Hebreus capítulo 12. Ele está tratando com a inércia, o desânimo espiritual, como sendo resultado de uma inaptidão teológica, de uma falta de compreensão do que é ser igreja. Porque muitas vezes nós deixamos de considerar as implicações do que Cristo fez por nós e daquilo que agora Ele nos chama para fazer. Se nós não entendermos as Escrituras, nós
nos esquecemos das implicações do que é ser um filho de Deus neste mundo. Se nós não buscarmos entendimento nas Escrituras, nós acabamos não discernindo o plano de Deus e deixamos de discernir o corpo de Cristo. Então, como Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele trata a respeito da ceia, ele diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Se o povo de Deus não buscar o conhecimento de Deus, Deus diz através de Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E por quê? Porque estão rejeitando o conhecimento. E esse conhecer aqui nas Escrituras não está se referindo a um conhecimento mental, mas sim o conhecimento do coração. Está se referindo ao amor eletivo. Nós fomos eleitos por Deus, e por causa da eleição de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, nós decidimos que também vamos amar o Senhor, porque somos constrangidos pelo amor de Deus, e então dizemos: não tenho outra coisa a fazer a não ser amar a Deus. Então esse conhecimento é este amor, decisão que tomamos pelo Senhor e pela sua palavra. É o conhecimento do reconhecimento do que Deus fez por nós. É um conhecimento que vem de uma amizade que nós temos com o Senhor Jesus, da comunhão que nós temos com Ele, do relacionamento com Ele. Veja que lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala de muita gente que tinha um certo conhecimento e fazia muitas coisas, profetizava, ensinava, fazia milagres, e Jesus disse: eu não conheço vocês. Por quê? Porque não há relacionamento. Deus não nos chamou para sermos servos, Deus nos chamou para sermos filhos. E como filhos, nós servimos ao Senhor, como um filho serve ao seu pai. Mas talvez, querido, a gente até conheça a verdade, mas muitas vezes nós não sabemos como aplicar essa verdade nas nossas vidas. E talvez em muitas ocasiões nós, apesar de conhecermos a verdade, nós não queremos aplicar a verdade em nossas vidas e agimos como inexperientes na palavra da justiça, como diz o escritor aos Hebreus. E tudo isso então, queridos, mostra a importância do chamado de Esdras como um pregador e mestre da palavra. E concluindo aqui então, queridos, o nosso estudo de hoje, as provações são a escola de Deus, na qual nós somos instruídos no caminho da justiça. As provações, elas vêm para nos educar. O ponto que a gente percebe tanto no livro de Esdras como Neemias, e eles se esforçam para ressaltar isto, devemos aprender com as provações que enfrentamos. Devemos aprender e considerá-las como instrumentos que nos chamam para voltar para Deus com todo o nosso coração. Precisamos considerar esses momentos de lutas e provações como espinhos colocados na nossa cama com o objetivo de nos manter atentos, alertas, acordados para a realidade dos dias em que vivemos. Precisamos considerá-las como parte da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. E então clamarmos para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita. Devemos aprender, queridos, a ponderar sobre as provações e entender os propósitos do Senhor e nos submetermos a estes propósitos. Devemos aprender
a realidade do que é ser igreja num mundo mau, num mundo corrupto. E acima de tudo, devemos aprender a dar graças a Deus por tudo. E então dar a glória que é devida ao seu santo nome. Amém, queridos? Amém. Era isso que eu queria repartir com vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Então, por alguns instantes, curve a sua cabeça. Eu sei que todos nós estamos passando lutas, passando por dificuldades. Então, a grande questão nesta manhã é: Deus, me mostra o que eu ainda preciso aprender através de todos estes acontecimentos. O que eu ainda não entendi a respeito do teu reino. O que eu ainda não entendi a respeito do teu chamado na minha vida. O que eu ainda não aprendi de ser igreja, o que é ser igreja. O que o Senhor quer me ensinar. Vamos orar em nome de Jesus.